Olá e bem-vindos. Hoje vamos fazer um exercício de raciocínio clínico um pouco diferente. Vamos viajar no tempo, 100 anos para trás, para tentarmos resolver um caso clínico apenas com as pistas que os médicos tinham na altura. Vamos lá mergulhar nesta história? E pronto, a cena está montada. É assim que começa o processo clínico, de forma direta. Estamos em março de 1923 e um jovem, que até então era saudável, chega a um hospital com um quadro respiratório que parece ser bastante agudo. Como em qualquer bom trabalho de detetive clínico, começamos pela anamnese. É aqui que vamos recolher a história da doença atual e onde geralmente surgem as primeiras pistas cruciais para o nosso raciocínio. Reparem bem na cronologia. Tudo começa com sintomas que parecem uma virose qualquer, certo? Mal-estar geral, dores no corpo, mas a evolução é galopante. Em apenas 72 horas, o quadro passa de uma simples gripe para uma insuficiência respiratória grave. Esta deterioração tão rápida é sem dúvida um sinal de alarme gigante. Ok, agora que já ouvimos a história do doente, vamos passar para a observação direta, o exame físico. É aqui que vamos obter dados objetivos que nos vão ajudar a perceber a real gravidade da situação e a focar o nosso diagnóstico. E os sinais vitais dizem-nos quase tudo sobre a gravidade. Comecemos pela temperatura. 40,8 graus Celsius. Isto é uma febre altíssima. É um sinal claro de que o corpo está a travar uma batalha imensa contra uma infecção, uma resposta inflamatória sistémica muito intensa. A seguir, a frequência cardíaca. O coração está a 145 batimentos por minuto. Esta taquicardia é a resposta do corpo ao stress. Ele está a tentar compensar a febre e, mais importante, a falta de oxigênio, que, com certeza, já se está a instalar. E agora, o dado talvez mais assustador de todos, uma frequência respiratória de 58 por minuto. Lembrem-se que o normal anda ali pelos 12, 16, talvez 20. Este valor é extremo. Indica uma dificuldade respiratória gravíssima, um trabalho respiratório brutal e um risco iminente de falência. Estes três sinais vitais, juntos, pintam o quadro de um doente em estado crítico. E a descrição do médico à cabeceira do doente só vem confirmar o que os números nos dizem. O aspecto agudamente doente, a respiração visivelmente difícil e o escarro rosado e purulento. Esta é uma pista de ouro. Sugere que há líquido, pus e provavelmente algum sangue nos pulmões. Agora, vamos ao exercício que está no coração do raciocínio clínico, correlacionar o que se observa no exame físico com o que está a acontecer lá dentro. Murmúrios diminuídos e maciez à percussão. Bem, isto significa que onde devia haver ar, agora há algo denso, seja líquido ou tecido inflamado. O som não passa. O frémito aumentado é uma pista clássica. A vibração da voz transmite-se muito melhor através de um pulmão sólido, consolidado, do que através do ar. E os estertores? Bem, os estertores são o som do ar a borbulhar no meio do líquido que enche os alvéolos. Juntando todas estas peças, o puzzle monta-se sozinho. Estamos perante um quadro claro de consolidação pulmonar, ou seja, de pneumonia. As análises ao sangue vêm complementar este quadro. A contagem de glóbulos brancos teve alguma variação, mas o que salta à vista é a predominância de neutrófilos, 79%. Isto grita infecção bacteriana. A história inicial parecia viral, mas este dado laboratorial lança a nossa principal hipótese para cima da mesa. Uma infecção viral que abriu a porta a uma superinfecção bacteriana secundária. Com uma suspeita clínica tão forte, a equipa de 1923 usou a tecnologia que tinha à sua disposição, a radiografia de tórax. Esta imagem seria, sem dúvida, a pista decisiva para confirmar o que se estava a passar. E aqui está ela. Vejam bem as áreas apontadas pelas setas brancas. Em vez do preto normal do pulmão, cheio de ar, vemos estas manchas brancas, opacas. São as consolidações. E reparem que não estão limitadas a uma zona, estão espalhadas de forma irregular pelos dois pulmões. A imagem confirma visualmente uma pneumonia extensa e bilateral, o que explica perfeitamente a gravidade do quadro clínico do doente. Muito bem. Temos a história, o exame físico, os dados laboratoriais e a imagem. Agora, vamos juntar tudo e acompanhar a evolução clínica deste doente que, como já percebemos, foi tragicamente rápida. Esta linha de tempo é impressionante pela sua velocidade. Em apenas 4 dias, o doente vai do primeiro sintoma grave à morte. É de salientar a nota do médico no segundo dia, prognóstico sério. Eles sabiam que estavam a lidar com algo avassalador, mesmo com as poucas ferramentas que tinham para intervir. Portanto, a questão central, o nó górdio deste caso, é esta. O que consegue ligar um início que parece uma gripe com uma pneumonia bacteriana tão devastadora e rápida? A resposta a esta pergunta é a chave para o diagnóstico diferencial.
Bem, em cima da mesa temos algumas hipóteses. Poderia ser uma pneumonia viral primária extremamente agressiva ou uma pneumonia bacteriana desde o início. Mas, se olharmos para a sequência dos eventos, primeiro os sintomas virais e só depois a piora súbita com sinais de infecção bacteriana, a hipótese que encaixa que nenhuma luva é a de uma infecção por influenza complicada por uma superinfecção bacteriana. E, de facto, foi exatamente a essa conclusão que os médicos chegaram em 1923. É incrível ver como o raciocínio clínico deles, há um século, seguiu precisamente a mesma lógica que nós construímos aqui. Eles diagnosticaram a broncopneumonia e suspeitaram, corretamente, que a causa primária tinha sido a gripe, ou seja, a influenza. O diagnóstico clínico estava feito. Mas, como sabemos, a autópsia oferece a confirmação final, a verdade anatómica. Vamos então espreitar o que a análise post-mortem revelou. Os achados da autópsia não deixam margem para dúvidas e confirmam as piores suspeitas. Havia pus no espaço pleural, o empiema. A traqueia e os brônquios estavam violentamente inflamados. E o mais grave de tudo, os pulmões tinham áreas de necrose. O tecido pulmonar estava literalmente a morrer. É a imagem de marca de uma broncopneumonia bacteriana galopante. E assim, chegamos ao diagnóstico final, que confirma a impressão clínica. Uma broncopneumonia gravíssima, desencadeada por uma infecção inicial por influenza, que fragilizou as defesas pulmonares e abriu as portas a uma infecção bacteriana secundária, que se revelou fatal. Mas por que é que estamos a analisar um caso de há 100 anos? Porque as lições que ele nos ensina sobre pandemias, sobre superinfecções e sobre a importância da saúde pública são absolutamente intemporais e ressoam de forma muito intensa nos dias de hoje. O contraste entre as ferramentas disponíveis é abismal. Em 1923, o tratamento era pouco mais do que aspirina e medidas de conforto. Hoje, temos um arsenal que vai desde testes moleculares e antivirais a antibióticos de última geração, vacinas e, claro, unidades de cuidados intensivos com suporte ventilatório. E esta imagem ilustra uma das maiores diferenças: a vigilância epidemiológica. Hoje, sistemas como este permitem-nos monitorizar a circulação do vírus em tempo real, detectar surtos precocemente e coordenar uma resposta. Em 1923, esta capacidade simplesmente não existia. A nossa capacidade de antecipação é hoje uma ferramenta fundamental de saúde pública. E terminamos com esta reflexão, que nos deve deixar a pensar. A ciência avançou de forma extraordinária, mas a aplicação eficaz destes avanços continua a esbarrar em desafios sociais. A confiança na ciência, a comunicação em saúde, as decisões políticas. A grande questão que este caso de 1923 nos deixa é: da próxima vez, teremos aprendido não só as lições científicas, mas também as sociais? Fica a reflexão.